É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente esta nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, esta Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste domingo, o 22º do tempo comum. Domingo, como a gente costuma dizer sempre, é a nossa Páscoa semanal, é a Páscoa de cada semana, é o dia em que a gente celebra a memória do Senhor ressuscitado. Mas você lembra que no domingo, primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscita, ao fim da tarde, o que é que acontece? Aqueles dois companheiros que estão voltando para o lugar de sua origem, voltando para o seu povoado de Emaús. E no meio do caminho, o que é que acontece? Jesus entra na conversa dos dois e começa a fazer a sua estrada até a casa deles. Vocês sabiam que no Brasil, muita gente tem olhado para o caminho, aliás, a Igreja do Brasil tem olhado para o caminho de Emaús como um retrato, uma perspectiva da própria catequese, como a catequese deve ser. Uma catequese que se deixa orientar pelas questões da vida, uma catequese que se deixa orientar pela palavra de Deus, uma catequese que entra na sala de cada pessoa, aceita o convite de cada pessoa para entrar na sua própria casa, porque quando você acolhe um filho ou manda ou leva um filho, um jovem para a catequese, o que é que está dizendo? Essa família está abrindo a sua casa para a palavra de Deus, para a presença da igreja, para a presença de Jesus. Então, como catequese, a gente tem que saber penetrar esses espaços. Mas por que é que eu estou falando tanto de catequese assim? Porque hoje, no Brasil, nós estamos encerrando o mês das vocações. E o mês das vocações nós encerramos com o domingo dedicado aos catequistas. Uma homenagem aos catequistas, mas não só um dia para homenagear o catequista. É um dia para rezar pelo catequista, pelos catequistas que temos na nossa comunidade, e para descobrir a catequese como uma vocação que cada uma e cada um tem. Então, um abraço para você que é catequista, rapaz, moça, jovem, homem, mulher, pai ou mãe de família ou pessoa não casada, mas você que está servindo ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo dentro da sua comunidade. Mas quando a gente olha para o calendário da igreja, esse domingo, ele é o dia 28 de agosto, e no calendário da igreja a gente celebra hoje Santo Agostinho. E Santo Agostinho teve uma mãe excepcional. Celebramos ontem, falamos dela ontem, não é? Modelo das mães católicas, das mães cristãs, Santa Mônica, que muito rezou pelo seu filho, que muito chorou pelo seu filho, mas antes de tudo ela foi catequista do seu filho. Santo Agostinho, quando ele foi viver numa cidade chamada Madaura para poder estudar, e depois ele foi para a cidade de Cartago, que era uma cidade onde tinha cursos universitários, cursos mais elaborados. Nessa passagem da escola básica, não é, no segundo grau, eles faziam uma leitura que era uma leitura obrigatória nos currículos escolares, não é, que era ler o livro de um filósofo, que era um orador também, que se chamava Cícero, e ele leu um livro chamado Hortêncio. Hortêncio já é um nome que dá uma indicação, porque vem de um verbo latino chamado hortor, que significa exortar. Hortêncio, então vem dessa palavra que significa exortação. Então era um livro que animava os jovens, uma exortação à filosofia, para que eles se tornassem amigos da sabedoria. Vocês sabem que para nós a sabedoria é o primeiro dom que a gente recebe do Espírito Santo, né? Começando da sabedoria, aí depois a gente vai passando pelos outros dons do Espírito Santo, né? A gente tem a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade, o temor de Deus. Aí depois, na vida prática, a gente começa, parece que é o contrário, subindo pelo temor de Deus, a gente passa para a piedade, aí depois a gente vai ganhando ciência e vai subindo até chegar à sabedoria. Mas isso quando desce de Deus, o primeiro dom que vem derramado é esse dom de sabedoria. Então essa exortação daquele filósofo à sabedoria, não é? Sabedoria para a filosofia, que significa ser amigo da sabedoria. Aí Agostinho ficou encantado com aquele livro que leu. Mas chegou uma hora que ele se tocou, mais idoso, né, depois da sua conversão, ele conversando com Deus num livro que ele chama de As Confissões, ele disse para Deus: naquele livro que me tocou profundamente, só uma coisa eu senti falta.
Eu senti falta do nome do meu Senhor Jesus Cristo, nome que eu comecei a receber com o leite da minha mãe. Oh, que imagem mais bela, que imagem mais bonita, pensar em Santa Mônica dando a mama a Agostinho e falando das coisas da Bíblia e contando as histórias sagradas e falando de Jesus Cristo para ele. Ele recebeu o nome de Jesus com a sua mãe. Portanto, a gente está querendo dizer o quê? Você que é mãe, você que é pai, você é o primeiro catequista. A catequese não pode ser terceirizada para a paróquia, terceirizada para os catequistas, ela deve ser assumida no interno da família, dentro da casa. O pai e a mãe precisam ser os primeiros catequistas, ser os primeiros que falam de Deus com amizade, com amor, com carinho. Depois a comunidade cristã, é claro, assume também essa tarefa ao lado do pai, ao lado da mãe, ajudando a aprofundar aquilo que o filho e a filha recebeu com o leite da mãe, porque depois a gente também começa a precisar de um alimento mais sólido e que nem sempre dentro da família pode ser que a gente tenha condição de passar esse alimento mais sólido para o filho e para a filha no campo da fé. Portanto, hoje, a nossa oração pelos nossos catequistas. Depois, já adulto, Agostinho se torna um grande evangelizador, ele que era professor de profissão, um homem de comunicação, um orador, e depois ele vai ajudar também as pessoas a se tornarem evangelizadores catequistas. Ele tem uma grande obra chamada A Doutrina Cristã, que ele escreveu para ajudar os pregadores, e teve um que ele escreveu pensando próprio nos catequistas. Era uma carta dele a um catequista da cidade de Cartago, chamado Deográcias, que era um diácono responsável pela pastoral catequética na cidade de Cartago. E ali ele dá dicas belíssimas. Um dia, quem sabe, a gente vai ter a oportunidade de estudar esse material, de que forma Deus há de nos inspirar. Pois bem, Agostinho tinha uma outra coisa que ele dizia que era muito interessante, já que a gente começou a falar dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús chegam a um determinado momento que, quando Jesus faz de conta que vai mais adiante, eles abrem a casa e dizem: não, senhor, entra, fica com a gente. E Jesus senta-se à cabeceira da mesa, não é? Porque foi aquele que pegou o pão e partiu. Eles deram lugar de honra para Jesus, deu a Jesus o lugar de quem era o chefe, o dono da casa. Jesus pegou o pão e partiu, e quando eles viram esse gesto de Jesus, eles abriram o olhar e já não tinha mais Jesus diante deles. Mas o coração da gente não estava queimando quando ele no caminho estava falando das coisas da Sagrada Escritura. Agostinho também faz a mesma experiência, tanto que a imagem de Santo Agostinho normalmente é com um coração na mão, e em cima do coração tem uma chama, um coração pegando fogo, porque Agostinho diz assim: tu feriste o meu coração com a flecha da tua palavra. O mundo antigo fala do cupido, que flecha o coração e a pessoa fica inflamada de amor. Pois é, Agostinho era um homem inflamado de amor por Deus, inflamado de amor pela palavra de Deus. Mas ele diz nas suas confissões: oh, tarde eu te amei, tarde eu te amei, ó beleza tão antiga e tão bela. Eu ficava te procurando fora, nas coisas da criação. Viu, passa um passarinho aqui cantando, A gente fica buscando Deus fora, nas coisas da criação, e às vezes até a criação tira da gente a centralidade de Deus. E ele diz: e tu estavas dentro, tu estava lá dentro de mim. Minha amiga, meu amigo, Deus está dentro do seu coração. É Ele que faz esse fogo aí queimar dentro do seu coração. É Deus agindo em você. Acolha essa presença. Agostinho disse que foi tarde, mas, gente, nunca é tarde demais quando a gente ainda está no tempo e abre a porta. Lembra do bom ladrão? Era a última hora dele, era a última chance. Ele olha para Jesus e disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. A resposta de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje é o dia e a hora em que o paraíso, o amor de Deus, se abre para mim, se abre para você. Gente, a oração hoje da coleta, com a qual a gente pede as graças de Deus para essa semana, diz assim: Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor. Olha aí, estava dizendo tarde te amei, sabe, esse amor centralizado na vida de Agostinho, Derramai em nossos corações o vosso amor. E como é que Deus derrama o amor dele no nosso coração? Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5.
Deus derramou em nossos corações o seu amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Esse, aliás, é um dos versículos que Santo Agostinho mais fala e mais prega na vida dele. Aí continua dizendo assim: e estreitai laços que nos unem convosco. Lembra do Pequeno Príncipe, quando ele está falando lá para a raposa, e ele fala da palavra cativar, diz assim: olha, eu vou sentando cada dia mais perto de você e vai se aproximar, aí tu me cativas. Aí ele pergunta: mas o que é cativar? Ele diz: cativar é uma coisa que os seres humanos estão esquecendo. Cativar é criar laços. Laços de relações, de relacionamento, criar relacionamento. Daqui a pouco no Evangelho a gente vai ouvir que o que Jesus está pedindo é que a gente crie relacionamentos. E relacionamento com quem? Porque a gente quer sempre criar relação com gente que é uma oportunidade para a gente. Aquele fulano ali está numa festa, fica de olho. Aquele ali é uma pessoa boa, ele é muito importante. Quem sabe pode abrir portas para você. A gente quer sempre criar relações para com quem está acima da gente, com alguém que representa uma oportunidade, um interesse para a gente. Jesus hoje está ensinando a gente a criar relações com quem vem embaixo da gente, dentro daquilo que a gente pensa que é a perspectiva da gente. Por quê? Capítulo 25 do Evangelho de Mateus, no juízo final, a gente vai ver que esses mais pequeninos, os pobres, os famintos, os estrangeiros, os prisioneiros, Jesus vai dizer: era eu. Então, se você quer realmente criar laços e relações com uma pessoa grande, cria com os pobres, com os mais necessitados, porque eles vão abrir a porta do paraíso para você, para mim. Era eu. Então venha tomar posse deste reino, do paraíso, preparado para vocês desde a fundação do mundo. Gente, então hoje vamos entrar nessa perspectiva de Jesus, criar laços de amor que nos unem com o Senhor. E esses laços que nos unem com o Senhor passa justamente pelo elo dos mais pobres, dos mais necessitados. São eles que fazem a gente entrar nessa cadeia da relação com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos deste. O que é que Deus nos deu? O amor. O amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Esse Espírito, como a gente já lembrava, né, que derrama os seus dons, começando com a sabedoria e chegando até o temor de Deus. Então esses dons estão presentes no nosso coração e a gente precisa conservar isso que o Senhor nos dá. Agora Jesus, a oração da igreja diz aí, né? Para Deus derramar no nosso coração o amor, com que finalidade? Não é esse amor para alimentar em nós. Aqui a palavra alimentar é muito boa aqui, não é, porque ela vai entrar no contexto do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje vai realmente falar de alimentação, por isso também a gente começou já lembrando os discípulos de Emaús, aquele banquete, aquele momento em que Jesus foi convidado pelos discípulos de Emaús a entrar na casa deles para cear com eles, e ali Jesus, não é, parte aquele pão, abre o coração deles. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, Lucas no capítulo 14, o versículo 1, depois pula, vai para o versículo 7 até o versículo 14. O versículo 1 é muito importante, porque diz o seguinte: aconteceu num dia de sábado, situa o dia da semana em que aconteceu essa história. E o dia de sábado, a gente já sabe, o Shabat era o dia em que a pessoa repousava. É o dia em que o judeu serve para fazer duas coisas: fazer a memória de que Deus é o Criador de todas as coisas e que Deus parou para ver o que ele fez, para contemplar a sua obra. Então convida a mim e a você a uma atitude contemplativa. Não basta a gente só trabalhar, é preciso também a gente ver o que é que a gente faz com o trabalho da gente, contemplar a obra que a gente realiza, ver o que é que a gente está fazendo. Por outro lado, o dia de sábado era também o dia da memória que o povo foi libertado do Egito. E o que é que o hebreu fazia no Egito? Ele era escravo. Então o dia de sábado é o dia de a gente pensar que nós não somos escravos. É o dia que recupera a consciência da nossa filiação. Nós somos filhas e somos filhos, e somos filhas e somos filhos por causa do Espírito de Deus que foi derramado no nosso coração e que faz a gente chamar a Deus de Pai. E na medida que a gente chama a Deus de Pai, a gente está chamando quem está do lado da gente de irmão. Porque se eu chamo Deus de Pai, você chama Deus de Pai, ela, ele chamam Deus de Pai,
nós temos um pai comum. E se temos um pai comum, nós somos irmãs e irmãos. Então é o dia de recuperar a consciência da fraternidade. Para nós esse dia é o domingo, é o dia em que Jesus ressuscitou. Agora, o que é que aconteceu neste sábado em particular? Jesus estava na sinagoga, falou na sinagoga, e havia um costume entre no tempo de Jesus, né, que alguém, o pregador da sinagoga, o rabi que pregava na sinagoga, podia ser convidado para ir para a casa de alguém, e na casa eles continuavam a falar sobre aquilo que foi o tema da pregação, continuavam com o assunto. No mundo antigo, comer junto não é só para encher o bucho, para encher a pança, não. É para encher também a mente e é para fazer repleto o coração. Como Jesus fez com os discípulos de Emaús. Por quê? Existe uma palavra que é do mundo das universidades, de organizações, que promove estudos. Você vê que de vez em quando a gente diz assim, eu participei de um simpósio, vai ter um simpósio. Simpósio, sym, em grego, significa com. A gente fala a palavra sínodo, não é sintaxe. Sim significa com. Posion, vem do verbo poto, que significa beber água potável, não é água que a gente pode beber. Posion vem desse composto que significa beber. Symposion significa beber juntos, a gente vai tomar uns copos juntos, a gente vai beber, ver conversa de botequim, é isso aí, um simpósio é isso. É um lugar onde a gente vai, bebe, come, mas não para cuidar do estômago. Aquele é um pretexto, não é? É atraído pelo estômago, mas depois agora a gente vai falar de outras coisas que estão mais altas. Começa a elevar o discurso. Então o simpósio era esse lugar onde se ia e se discutia. Então tinha recitação de poesia, dança, música, num simpósio, num banquete. Simpósio significa isso, banquete. Então num banquete, no lugar onde se vai comer, era o lugar também da diversão, da arte, da poesia, da reflexão. Então Jesus vai nessa casa e quando Jesus chega lá, né, na casa desse chefe dos fariseus, as pessoas estavam todas observando Jesus. Não é? Está sempre assim, observando e sendo observado. Jesus também os observou. Jesus também notou que os convidados escolhiam os primeiros lugares. E aí Jesus resolveu contar uma parábola. Os primeiros lugares, a gente já sabe, você organiza uma festa, não sei o quê, o primeiro lugar, os lugares de honra, para quem é? Tem pessoas para quem você vai destinar aquele lugar, vai sentar fulano, beltrano, tem as cadeiras, tudo muito bem organizado. Então esses ali que eram destinados àqueles lugares estavam ali, naquela disputa para ver quem vai sentar ali. Talvez você tinha um interesse de sentar junto de fulano, porque ia falar com esse, com aquele. Hoje vai ter um debate aí no Brasil, não é? dos presidenciáveis. Aí muitos desses dias saiu já. Como é que eles vão ficar? Quem é que vai ficar no lugar número 1, no lugar número 2, no lugar número 3? Quem vai ficar junto de um fulano? Vixe, fulano vai ficar junto de fulano. Será que não vai ter tapa? Ah não, ele vai aproveitar para ficar conversando ali, tá ali, já é ocasião para um bate-papo, para não sei o quê. Não é isso que acontece quando a gente está sentado ali no mesmo lugar. Então aqui vocês veem a disputa pelos lugares estava acontecendo e Jesus observando. É só observando, né? Aí Jesus contou para eles uma parábola, fez uma comparação. Jesus disse para eles assim: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, né? Isso acontece, você pode ser convidado, era gente que estava sempre sendo convidada. Então ele disse: não ocupes o primeiro lugar, né? E por que Jesus os põe em alerta para não ir para o primeiro lugar? Porque pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha a te dizer: dá o lugar para ele. Então tu irás ficar envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, olha o título que dá a essa pessoa, amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Gente, essa era a forma de viver de Jesus, esse era o estilo de viver de Jesus. Lembra, Nossa Senhora, ela já diz assim: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações vão te chamar-me de bendita. O Senhor eleva, portanto, quem se humilha, quem procura esse último lugar. A humildade é aquilo que é necessário para fazer crescer em nós. Humus significa terra, não é? E a terra que pode ser fertilizada significa se colocar num lugar a partir do qual você pode crescer.
juntar-se a essa terra que pode fazer desabrochar as nossas potencialidades. Mas Jesus, ele já deu o exemplo. A carta de São Paulo aos Filipenses diz que Jesus Cristo não se apegou ociosamente à sua condição divina, era Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de um escravo, tornando-se aos homens semelhantes. Então isso que ele está pedindo a você e a mim, de assumir esse último lugar, foi o que ele fez. E qual foi o último lugar? Ele disse aos seus discípulos que estavam disputando, querendo saber quem era o maior entre eles. Ele disse, olha, os tiranos do mundo que ficam fazendo esses discursos, essas coisinhas aí. Entre vocês não pode ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o primeiro, ser maior, seja o escravo de todos. Então, o último lugar é o lugar do escravo. O último lugar é o lugar do servo. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela propôs a infância espiritual, esse caminho de se tornar pequeno. E Santa Teresinha diz assim, você quer saber uma coisa, quer uma dica aí para a sua vida? Escolha o último lugar, porque o último lugar ninguém quer, ninguém tem inveja do último lugar. Ninguém olha para o último lugar com interesse. Aliás, depois, o pessoal está dizendo isso porque eles nunca passaram em umas comunidades onde eu já fui pároco, porque eu nunca vi lugar para concentrar tanta gente humilde do que o fundo da igreja. Tem gente que está lá na frente, está cheio de lugar vazio. A gente tem que dizer, o pessoal da acolhida, vai lá, chama aquela pessoa, bota para sentar aqui. E as pessoas ficam sempre lá amarradas no fundo da igreja. A igreja é o lugar onde tem a maior concentração de gente humilde. Acho que é para quando o padre disse assim, ide em paz, o Senhor vos acompanha, então pega o caminho, já está junto da porta, sai mais ligeiro. Brincadeira à parte, mas essa é uma dica que fica realmente para a vida da gente, que Jesus nos ajuda a assumir. E depois Jesus continua dizendo, disse para quem tinha convidado a ele e aos outros ali, portanto, fala para o dono da casa, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. O critério do nosso convite não pode ser a riqueza de alguém, pois estes poderiam convidar-te e essa já seria a tua recompensa. Qual é a recompensa que a gente quer? De quem a gente deseja a recompensa? Ele diz, pelo contrário, quando tu deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz. Eis a receita da felicidade, a receita da bem-aventurança. Convidar os pobres, chamar a quem não te pode recompensar. E Jesus, na última ceia, no Evangelho de João, no capítulo 3, ele diz assim, eu estou dando um exemplo para vocês aqui, eu sou mestre, o Senhor, estou lavando os pés de vocês, lavem também vocês os pés uns dos outros. Vocês, eu dei o exemplo, vocês agora podem ser felizes se colocarem isso em prática. Tem tanta gente aí que vivendo triste, sem saber o que fazer da vida, vai servir aos pobres, sirvamos aos pobres. Porque, de Jesus, serás feliz porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Hoje a gente diria nesta vida escondida no pobre. Porque neste pobre está Jesus, aquele que no dia da ressurreição vai te recompensar, vai me recompensar. Estes dias alguém me mandou um vídeo que falava de uma pessoa aí, de um grande, ele disse que ele tomava o elevador todo o santo dia como uma ascensorista, já tinha mais de 20 anos. E um dia essa mulher entrega o livro para ele, o livro dele, e pede para ele dar um autógrafo. E ele pegou, tirou a caneta do bolso, e aí, como era o nome dela, ele não lembrava. Envergonhado, ela também não dizia o nome, ele ficou envergonhado, até que ele perguntou para ela, como é mesmo seu nome? E ela disse, Maria. E aí ele disse, 20 anos, Dona Maria aqui me servindo, e eu sem saber o nome dela. E aí escreveu. E quando ele saiu, bom dia, Dona Maria. E ela disse, bom dia, Deus o acompanhe, seu fulano. E ali ele disse que caiu nele, né, dessa necessidade de uma relação, de criar laços com aquela pessoa que ele não tinha feito durante 20 anos.
Quantas vezes você deu bom dia para o gari que está varrendo a sua rua? Para o atendente daquela empresa, daquele consultório médico onde você vai? Você sabe realmente o nome dela? Às vezes você vai para uma manicure, para um cabeleireiro, para uma cabeleireira, você sabe o nome dessa pessoa? Você sabe quem ele é, se tem filhos, se tem filhas, ou simplesmente você usufrui do serviço que essas pessoas prestam e nada mais do que isso? Você olha no rosto dessas pessoas e consegue notar se estão mais tristes, se estão mais alegres e saber por quê? Eu me lembro que muitas vezes vi pessoas vindo da região da Caratinga, da nossa diocese, e chegava na cidade de onde eu sou originário e vinham vender as suas vassouras, esteiras, isso, aquilo, outro. Às vezes a gente tinha interesse por esses produtos, outras vezes não, às vezes se comprava até para poder ajudar, mas muitas vezes aquelas pessoas, quando não conseguiam vender nada, nos diziam: você pode nos dar aí alguma coisa, porque a situação lá está difícil. O nosso Brasil está passando fome. Tem gente que está dizendo que não tem fome no Brasil não, né? Mas a fome está crescendo no Brasil. E é muito bom que tenha pessoas se interessando por esses pobres, como Jesus fala no Evangelho de hoje. Agora é interessante que a gente crie relações com esses pobres, relações de interesse, se interessar por essas pessoas, pelo seu nome, pela sua história, pela sua vida. Saber que ela não é simplesmente aquela pessoa que vai receber aquele prato de sopa, aquela comida que a gente está dando, aquele agasalho que a gente está dando. É preciso isso, mas é preciso a gente começar às vezes por relações bem menores, como essa, de um sorriso, de um olhar no rosto, de um bom dia, de um boa tarde, e por aí começar realmente a criar essas relações que alimentam em nós esse amor de Deus que foi derramado no nosso coração. O amor foi derramado no nosso coração, mas se a gente não alimentar o amor se apaga. O amor se esvazia, o amor esfria. Minha amiga, meu amigo, no dia de hoje, essa é a graça que eu peço para você e para mim, que a gente realmente consiga criar relações com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, especialmente esses mais necessitados, seguindo aquilo que Jesus nos orienta no dia de hoje. Dirijamo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, Tu que nos prometes uma recompensa no dia da ressurreição, se nós soubermos viver a felicidade de agora, já nos colocarmos em relação sincera e amistosa com os pobres, convidando-os aos nossos banquetes, convidando-os às nossas mesas, mas ajudai-nos a criar sensibilidades que são bem menores e que a gente já tem dificuldade para fazer, nutrir o amor de Deus que está dentro do nosso coração. Ajudai-nos a ter interesse pelos mais pobres, pelos mais necessitados, até chegarmos o dia de tê-los em nossa mesa. Mas hoje também nós queremos te agradecer porque Tu és aquele que, apesar das nossas pobrezas, nos convidas à mesa da Tua Palavra, nos convidas à mesa da Eucaristia. Que a mesa da Palavra e a mesa da Eucaristia, na qual todos somos convidados e acolhidos, realize em nós o grande gesto profético de realmente inspirar-nos para um mundo onde as diferenças se acabam, onde a igualdade pode ser experimentada dentro das diferenças que existem também em cada uma e em cada um de nós. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Bom, gente querida, quem é que eu tenho aqui acompanhando essa nossa live? Eu tenho... Não suba assim tão depressa, meu amigo. Aline Sampaio, bom dia. Marilva Souza, Vai Souza, é isso? Marli Vai Souza. Adelma Roteles, eu vi aqui chegando também o Padre Maicon Malacarne. Então, gente querida, muito obrigado por você que acompanhou essa nossa live, muito obrigado a você que vai assistir essa nossa live depois, e a gente já sabe o que é que tem que fazer, né? O seu convite para alguém a quem você pode mandar essa live,
cita se você vai, quando você curtir a live hoje, fazer o seu comentário. Você quer dedicar essa live de hoje para alguém, você diz, dedico essa live, para e bota o nome da pessoa aí embaixo, encaminha para a pessoa. Essa foi uma dica que ontem, não é, eu vi com a Fernanda, não é, dentro da live, ela disse ali a fulana e pôs o nome dela e mandou já a live, ficou ali interessada. Achei genial isso aí. Margarida, você está chegando aqui também agora, bem-vinda, não é? A live aqui eu vou salvar e depois vamos colocar no nosso canal do YouTube, na minha página do Facebook e também no meu perfil lá do Facebook. Fiquem com Deus, um domingo abençoado, cheio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e um beijo grande para você que é catequista das nossas comunidades e para você que, como pai e mãe de família, começa a entender que você precisa ser o primeiro catequista do seu filho e da sua filha. Fiquem com Deus!